Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Império das Tintas, em Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo e agora em Patos de Minas. E Casa do Pintor, em Uberaba e Araxá. Participe da promoção Cores da Sorte. Empresas no Triângulo Mineiro optam pelas construções sustentáveis. Preocupação. Começa a colheita da batata e os preços não são nada animadores. Produtores de gado de toda a região participam de mais um leilão importante no Camaru. No esporte, as notícias de Cruzeiro e Atlético que jogam pela Copa do Brasil. O Band Cidade desta quarta-feira está no ar. Boa noite. A Polícia Militar registrou mais um homicídio em Uberlândia. De acordo com informações dos policiais, hoje, por volta das 3 horas da tarde, Diego Fernandes Vieira, de 18 anos, foi assassinado a facadas. O crime aconteceu no bairro Segismundo Pereira. Agora, com mais essa morte violenta, a cidade já contabiliza 100 assassinatos em 2014. Moradores e comerciantes de Uberaba ficaram mais de 2 horas sem internet. O sinal foi interrompido por volta das 10 horas da manhã de hoje. Quem precisou usar a internet da CTBC esta manhã em Uberaba não conseguiu abrir nenhuma página. Não, somente o básico hoje que eu utilizei, né? Notícias, essas coisas. Hoje eu não utilizei banco, mas normalmente eu utilizo, então atrapalha sim. Nesta lotérica não houve interrupção no atendimento. É que o dono do local, cansado de perder clientes, resolveu trocar de provedor. Eu tive problemas com uma operadora na qual eu fui forçado a mudar, porque não tinha mais condição, estava me prejudicando o dia a dia, o trabalho nosso, e eu fui obrigado a mudar de operadora. No núcleo de práticas jurídicas, os processos que necessitavam de rede ficaram parados. De acordo com o advogado Eduardo Jardim, os consumidores podem pedir o ressarcimento de algum prejuízo provocado pela interrupção no serviço. O problema que nós temos enfrentado com relação à telefonia e questão de internet tem sido recorrente. Não é a primeira vez e provavelmente não será a última. Cada um que tenha tido um problema, um prejuízo, deixou de realizar um negócio, perdeu uma chance, uma oportunidade por conta disso, ele pode acionar o judiciário por meio de um advogado ou, se o valor do prejuízo for pequeno, diretamente no juizado especial. A Algar Telecom informou por meio de nota que a instabilidade do serviço se deu em função de um duplo rompimento de fibra ótica. A empresa esclareceu ainda que equipes foram mobilizadas imediatamente e o serviço foi restabelecido por volta de meio-dia. Para os especialistas, falar em sustentabilidade é falar em meios de preservação da natureza e reutilização de recursos naturais. Pensando nisso, algumas empresas de Uberlândia optaram pelas construções sustentáveis. A escassez de recursos naturais e a estiagem são os primeiros fatores que nos vêm à cabeça quando falamos em sustentabilidade. E esta deveria ser uma preocupação de todos e não apenas de alguns, como o empresário do ramo de sistemas, Gilberto Moura, que já foi premiado como empresa sustentável. A nossa empresa consome a energia que a gente produz, né? E, na verdade, a nossa empresa é uma empresa de sistemas, a gente faz programas de computador. E a motivação que a gente teve foi o bem comum. De acordo com a Agência Nacional das Águas, o Brasil corre o risco de chegar a 2015 com falta de água em pelo menos metade dos municípios. Pensando nisto, algumas empresas da cidade de Uberlândia decidiram investir em construções sustentáveis. Pode faltar, porque nós tivemos um regime de chuva bastante escasso. Portanto, nós dependemos do nosso manancial, das nossas nascentes. E dependemos da população. Diminuir o consumo, mudar os nossos hábitos. Esses prêmios que a gente ganhou, na verdade, foram prêmios que eu diria em função da iniciativa que a gente teve. Este shopping, que fica na região sul da cidade, também tem algumas medidas sustentáveis que foram criadas desde a implantação do empreendimento na cidade. A preocupação com o meio ambiente, a sustentabilidade, elas pautam a nossa atuação dentro da nossa operação de shopping center e desde a construção de um shopping center. Seguindo o exemplo destas empresas e pensando na motivação a outros empresários, o Departamento Municipal de Água e Esgoto da cidade tem o projeto de uma nova sede
totalmente sustentável. É um novo olhar que nós precisamos ter para questões ambientais, o uso das nossas fontes de energia, das nossas fontes renováveis. A energia solar é um dos elementos. A energia está interligada à nossa questão da água. E já que falamos em ser exemplo para os outros, o empresário de sistemas, que gastou cerca de R$80 mil para gerar energia solar, que abastece o próprio empreendimento, fala sobre a falta de incentivo para a implantação de projetos sustentáveis. A gente também não tem muito incentivo por parte do governo, não. Exceto durante um tempo aí, a gente não vai pagar imposto em cima dessa energia que a gente está produzindo. Mas isso é por um período que a gente não sabe até quando. Vamos falar de política. Servidores públicos de Uberlândia continuam revoltados. Eles se reuniram em uma audiência na Câmara Municipal e, mais uma vez, questionaram os planos de carreira. Faltou lugar na galeria do plenário da Câmara Municipal de Uberlândia? Eu só estou chateada porque a casa sempre esteve aberta, lotada, e hoje deixou a gente de fora, com a tela lá, sem funcionar o som. Então isso é um desrespeito com o professor. Para o vereador Wilson Pinheiro, não houve critério para a distribuição de credenciais. E quem tinha direito não teve oportunidade de entrar no plenário. Inicialmente foi uma vergonha, não teve critério para distribuição de credenciais. Eu cheguei aqui, por exemplo, via presidente do Sindiúde, funcionária do Estado, já estava aqui dentro com crachá. E centenas de servidores da Prefeitura lá fora. Além disso, cargos comissionados que não são beneficiados ou que não usam o plano de carreira para servidor concursado, estavam aqui dentro com crachá e o pessoal interessado lá fora e até sem som, né? Estava só vendo as imagens. Então, depois que o pessoal não completou, foram abertas as portas e o pessoal pôde acompanhar, mas no início bem desagradável. Os assuntos discutidos na Câmara foram dois: o plano de carreira geral direto da Prefeitura e o plano de carreira da educação. Existem muitas divergências e muitos descontentamentos. Por quê? O ano de 2016 tem reajustes diferenciados. Para essa servidora, os professores antigos estão perdendo e os novos profissionais estão chegando com mais vantagens. Nós estamos reivindicando principalmente a questão dos 20% dos professores mais antigos, porque o que acontece? Essas vantagens pessoais foram incorporadas no salário da tabela e os professores estão perdendo. Para Francis Silva, presidente da Associação dos Agentes de Trânsito, o que estava pendente para a categoria foi resolvido. Olha, a nossa categoria fez todas as reivindicações na mesa de negociação. A reclamação do servidor em geral é a diferença de valorização de uma categoria para outra. Só que nós conseguimos chegar num consenso. A CDL de Uberaba já está de olho nas festas de fim de ano. Gabriela Almeida, boa noite. Por que se preocupar tão cedo? Boa noite, Natália. O objetivo é incrementar as vendas no comércio de Uberaba. E para os comerciantes, toda ação nesse sentido é sempre bem-vinda. A campanha recebeu o nome de Natal Feliz Cidade. A campanha de Natal 2014 da Câmara de Dirigentes Lojistas e da Associação Comercial Industrial e de Serviços de Uberaba já está definida. Com o tema Natal Feliz Cidade, as entidades já se preparam para atender o cliente na data considerada mais importante do calendário comercial, mesmo tendo ainda pela frente o 12 de outubro, Dia da Criança. Uma campanha grandiosa, como as dos anos anteriores, né, com o carro zerinho para aquele felizardo. E fazer com que as lojas façam um diferencial. O cliente compra onde tem um atrativo. As entidades também esperam proporcionar às lojas participantes uma ferramenta a mais de vendas para atrair os clientes, cada vez mais cautelosos e exigentes. Expectativa boa, né? O primeiro semestre foi um ano atípico, né? Esperamos agora que no segundo semestre o mercado já comece a estabelecer, a inflação já deu uma brecada. Com a campanha, as empresas, funcionários e os clientes serão contemplados com premiações que vão desde um carro 0 km, motos até vales compras. Para os comerciantes, a campanha Natal Feliz Cidade será um grande atrativo para as boas vendas do fim de ano. Acho essa campanha muito importante para nós comerciantes. É uma forma de alavancar nossas vendas, né? É reunir uma quantidade grande de clientes, né? Também dá oportunidade de premiação. Muito importante, ajuda muito, né? Agora no começo de setembro, né? Muito bom.
o comerciante já pode procurar as sedes da CDL e da ACU para adquirir o seu kit. Vale ressaltar que cada kit está sendo comercializado a R$ 550 e pode ser parcelado até 31 de dezembro. As empresas brasileiras estão com dificuldades para pagar as contas. De acordo com o indicador do SPC Brasil, o número de inadimplência da pessoa jurídica cresceu mais de 7% no mês de julho, frente ao mesmo período do ano passado. Este é o quarto mês seguido em que o crescimento se mantém. De acordo com economistas, o atual cenário de estagnação da economia e custos maiores impactaram o fluxo de caixa das empresas. Os estados da região Sudeste concentraram mais de 43% do total de empresas com dívidas em atraso no Brasil. Produtores preocupados. Começa a colheita de batata e os preços não são nada animadores. Saiba por quê no próximo bloco. A colheita de batata já começou no centro-oeste do país. No município de Cristalina, em Goiás, os preços caíram muito este ano. O valor está até 3 vezes menor que em 2013. Na fazenda, localizada a quase 100 quilômetros de Brasília, o plantio de batata começou cedo neste ano, em janeiro. O motivo foram os bons preços do ano passado. Nesta safra foram cultivados 1.000 hectares de batata ágata para consumo de mesa e 320 hectares da variedade Atlantique, vendida para as indústrias. A colheita, que já começou, deve fechar com um volume de 37.500 toneladas de batata ágata e 14.000 toneladas da Atlantique. A produção cresceu, mas o mercado não anda nada bom para os produtores. Para se terem uma ideia de como o preço da batata caiu, principalmente a ágata de mesa, o valor pago pela saca da variedade neste ano de R$ 20 é 3 vezes menor do que o preço pago aos produtores nesta mesma época no ano passado, quando a saca da batata ágata custava até R$ 60. Com custo de produção de R$ 26 por saco de batata, a lavoura nesta safra está dando prejuízo. É o que diz Rodrigo Ribeiro, gerente de produção da fazenda. Na expectativa, às vezes, de conseguir um preço um pouco melhor na segunda quinzena de maio, acabamos arriscando um pouco mais e começamos nosso plantio aqui, então, na segunda quinzena de janeiro, né? O que acabou não atendendo a expectativa nossa, né? O preço não foi tão bom na segunda quinzena de maio como no ano passado, né? Em torno aí de 50% menor o preço, né? Então acabamos tendo um pouco de prejuízo já na largada, né? Pelo menos a variedade Atlantique, que teve boa parte da produção vendida antecipadamente para as indústrias a R$ 52 o saco, ajudou a diminuir um pouco as perdas. Com o mercado ruim, no ano que vem a fazenda deve começar a plantar em março e reduzir a área total de batata para 1.000 hectares, 25% a menos que nesta safra. Para não correr mais riscos climáticos, na verdade, né? Nós temos 2 épocas aqui bem diferentes, né? Um verão extremo e um inverno bastante tranquilo para se produzir hortaliça em geral, né? Então, no verão, a gente pensa em tirar um pouco o pé agora, dar uma recuada para colocar a casa em ordem, né? Quem sabe, em 2016, né, pensar em algum projeto, mas um pouco menor para essas épocas, porque realmente não compensa correr o risco, né? O risco é muito grande. Produtores de gado de toda a região participaram de mais um leilão importante no Camaru de Uberlândia. Várias raças foram comercializadas. Mais de 2.000 animais foram comercializados no leilão do Camaru. Os compradores puderam negociar entre as raças meio-sangue Senepal Nelore, meio-sangue Radianos e o carro-chefe Nelore. Hoje o leilão Boi Verde aí já é um leilão tradicional aí do Sindicato Rural, o leilão Camaru. Hoje estamos em torno de 2.200 animais. Os animais são confinados no sindicato e recebem uma alimentação de qualidade. E os tratadores têm os cuidados necessários para não estressar o gado. O Sindicato Rural ele prima muito pelo trato dos animais, então a gente trata no sábado e no domingo e na segunda nós tratamos com silagem de milho. Todos os animais que chegam aqui a gente trata já com silagem de milho. O Sindicato Rural de Uberlândia preza por vender sempre um gado de qualidade. Nosso próximo leilão gado de corte especial aqui no leilão Camaru, dia 14 de setembro. Nos últimos dias houve um recuo nas vendas de carne bovina no estado de São Paulo, mas João Calu garante que o recuo foi em todo o país. A gente sempre diz que o mercado da carne, o preço da arroba, o preço do boi, ele tem sempre alguns tetos, né? E o teto principal, fundamental dele, é exatamente o consumidor
João Calu explica sobre o estoque enxuto e o aumento que favorece a alta do leite longa-vida no atacado. O Brasil já está vivendo há algum tempo produções superiores na época da seca do que na época das águas, o que faz com que o mercado se posicione em patamares nem sempre favoráveis ao produtor. O planejamento para uma boa produção é sempre o melhor caminho. Quem planeja se dá melhor no final. É hoje o grande dia. A Band transmite às 10h30 da noite o concurso Miss Minas Gerais. Acompanhe as principais candidatas. Essas 30 concorrentes vão desfilar para o público e para os jurados, mas apenas uma delas vai representar o estado no concurso nacional em setembro. Essas belas mulheres disputam a tão cobiçada coroa, símbolo de poder e legitimidade. O artista plástico mineiro Pedro Muraro já perdeu a conta de quantas já produziu ao longo dos últimos 17 anos para vários concursos de beleza. Mas na hora de criar a de Minas Gerais, a inspiração é especial. Eu gosto muito de inspirar no barroco mineiro. Tá? Eu ainda levo para essa área do barroco mineiro, porque eu acho que é uma das coisas mais ricas que a gente tem no estado, e que é conhecida no mundo inteiro, né? Só para o concurso em Minas já foram 14 coroas. Outro momento muito esperado do concurso é o desfile em traje de gala. Alexandre Dutra é quem está criando os vestidos que as concorrentes irão usar na grande noite. A inspiração sempre vem da beleza da mulher, né? Eu acho que é a melhor inspiração. Essa valorização do corpo, da imagem da mulher, é a valorização num todo da mulher. O estilista que já vestiu a Miss Universo de 2011 deixa dicas importantes para as candidatas. O que eu acho mais importante, o que define uma Miss, eu acho que é a luz própria, que luz vem de dentro, né? O Miss Minas Gerais deste ano chegará cheio de novidades. Uma delas é a participação do público em casa, na escolha da mulher mais bonita do estado. O evento já vem com essa cara moderna, vai ser um evento dinâmico, muito divertido. A gente vai ter música o tempo inteiro, a gente tá vindo aí a banda Cidade Negra, para cantar ao vivo, tocar ao vivo pra gente, a banda toda. E Minas Gerais tem tradição nos concursos de beleza. Só nos últimos 10 anos, 2 mineiras ganharam o título de Miss Brasil. Minas Gerais tem uma importância não só do ponto de vista beleza, estético, também como estado importante do Brasil. Então, existe um esforço muito grande da Band Minas em fazer um concurso à altura do que é feito com o concurso nacional. Esse ano nós batemos o recorde brasileiro histórico com 688 inscritas. A gente espera que no ano que vem venham milhares de mulheres e dessas milhares de mulheres a gente consiga, e quem sabe, até uma Miss Universo. Depois do intervalo aqui no Band Cidade, Atlético e Cruzeiro jogam hoje pela Copa do Brasil. Os detalhes já já. A Associação Brasileira da Indústria Gráfica, Abrigraf, divulgou uma pesquisa que revela que a produção das gráficas do país caiu quase 2% no segundo trimestre em relação ao primeiro. Em comparação ao mesmo período de 2013, o resultado indica queda de quase 10%. Assumindo a possibilidade de novas retrações, a Abrigraf prevê queda acima de 3% da produção anual. De acordo com o Índice de Confiança do Empresário Gráfico, apurado no segundo trimestre desse ano, a previsão de recuo não surpreende o setor. E o assunto agora é esporte. Os 2 principais times mineiros jogam hoje pela Copa do Brasil. O Cruzeiro enfrenta o modesto Santa Rita de Alagoas. Jogadores misturados, um grupo aqui, outro ali. Marcelo Moreno apenas assistiu ao treino. Ricardo Goulart, poupado contra o Goiás, treinou normalmente. Conversou com Marcelo Oliveira. Está difícil saber quem vai enfrentar o Santa Rita de Alagoas hoje no Mineirão. A tendência é que Marcelo Oliveira poupe alguns atletas. Certo mesmo é a ausência de Egídio. O lateral esquerdo sofreu uma fratura na mão esquerda. Oportunidade para o paraguaio Samúdio. A vezes uno tem que estar preparado, ¿no? Espero tratar de hacer un buen trabajo para ayudar al equipo.
O meia Alisson, que foi titular contra o Goiás, também está na expectativa para começar jogando mais uma vez. Estou tranquilo, caso venha a ser que eu possa ganhar mais essa oportunidade, fico feliz. Sim, o favoritismo é todo do Cruzeiro. Santa Rita não tem tradição no futebol nacional, não está em nenhuma das 4 divisões do Campeonato Brasileiro, mas a palavra de ordem aqui na Toca da Raposa é respeito para evitar surpresas. Nós sabemos que é a oitava de final da Copa do Brasil, então não tem time bobo mais. Então acho que a gente tem que continuar com os pés no chão, trabalhando firme. Motivação para eu é o doble. Ao lado do Grêmio, o Cruzeiro é a equipe que mais levantou o caneco da Copa do Brasil. São 4 conquistas. Ano passado, a equipe teve uma eliminação traumática. Nos últimos minutos contra o Flamengo, serviu de lição. E o time sensação do Campeonato Brasileiro quer manter o mesmo ritmo na Copa do Brasil, seja com time misto ou não. Já o Atlético Mineiro terá um jogo difícil. O time enfrenta o Palmeiras no estádio do Pacaembu. O Galo pode ter algumas novidades para a partida em São Paulo. Jô, André, Tardelli. E os escolhidos foram Jô e Tardelli. Juntos de novo, vão formar o ataque contra o Palmeiras. Para Jô, uma nova chance. Na última rodada do Brasileirão contra o Inter foi parar no banco de reservas. André, o titular. A gente tem que respeitar sempre a opinião do treinador. Eu treinei nos últimos 2 dias, treinei bem, então voltei. Jô vive um tremendo jejum de gols. 17 jogos em branco, somando compromissos pelo Atlético e pela seleção brasileira. Já são 1.300 minutos sem balançar a rede. Acho que eu estou jogando bem, né? Acho que tecnicamente, até o próprio Levi diz que se falta a bola entrar de novo, é o caprichar mais. Talvez a inspiração esteja ao lado. No início do ano, quem passou pela seca de gols foi Tardelli. Deu a volta por cima. Voltou até para a seleção brasileira. O João é um cara que sempre nos ajudou, né? Principalmente ano passado. A gente dá todo apoio para ele porque é um cara que nos ajuda e muito ali. Em tempos difíceis, enfrentar o Palmeiras traz boas recordações. A maioria das partidas eu fiz gol contra o Palmeiras, em todas as equipes que eu joguei. Com Jô e Tardelli, o Atlético vai tentar se dar bem diante de um motivado Palmeiras, em plena comemoração do centenário. O objetivo do Atlético, claro, é estragar a festa do Palmeiras. A 13 pontos do líder Cruzeiro no Brasileirão, a Copa do Brasil parece ser o caminho mais curto para um novo título em 2014. Vamos encarnar o espírito da Copa do Brasil primeiro e ver o que dá. Hoje à noite, só um dos 2 times vai ter motivos para festejar. Pelo menos depois do jogo. A festa é deles, mas a gente vai tentar azedar o caldo deles. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria aponta para um potencial de recuperação de resíduos sólidos, como a reciclagem de pneus, superior a 10 bilhões de reais por ano no país. A Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Pneus atingiu o índice de 98% de reciclagem. Gerado nesse processo, o pó de borracha tem diversas aplicações, como asfalto borracha, pisos e meio-fio de calçadas, grama sintética, tapetes e refino para obtenção de óleo e energia. Mas ainda, de acordo com a associação, faltam recicladoras do resíduo. O Band Cidade desta quarta-feira, 27 de agosto, termina aqui. Uma boa noite para você.